Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bugarelli Tarot Voodoo. Meu nome é Paulo Bugarelli e hoje venho apresentar para vocês arcano por arcano do tarot de Thoth de Aleister Crowley, a versão que se apresenta aqui de português Portugal. Fica comigo até o final e eu vou te mostrar todos os arcanos desse maravilhoso tarot para que você possa visualizar os arcanos e as suas belezas. Fica comigo até o final. Vamos lá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Já peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e também o seu comentário se você já conhece esse tarô, se você tem curiosidade, se você já estuda ou também até mesmo pratica, ou seja, se você já joga com ele ou não, ok? Se você tem conhecimento desse tarô de Thoth de Aleister Crowley, a versão que se apresenta realmente de português Portugal. Eu vou apresentar para vocês todos os arcanos para que vocês possam visualizar. Vamos começar aqui pela caixa, essa versão do tarot de Thoth de Aleister Crowley, da AGM Urânia. Inclusive recomendo bastante para quem gosta de colecionar os tarôs por aí. Vamos abrir para vocês, para mostrar para vocês todos os arcanos. A caixinha é bem interessante, inclusive é bem diferente de algumas versões do tarot de Thoth, versão dos Estados Unidos. Realmente essa capa é totalmente diferente se a gente observar com outras capas por aí. Em algumas capas que temos aí, das caixinhas, realmente se apresentam o 2 de moedas, por exemplo. Aqui está o Cavaleiro de Copas. Então realmente aí vem o livrinho, tá? E é bem interessante porque ele vem escrito mesmo em português, ok? Então para vocês visualizarem rapidamente, não vamos focar tanto no livro, mas realmente é em português mesmo, ok? Para vocês visualizarem. Um pouco difícil de encontrar, inclusive, esse tarô, tá? Geralmente o pessoal encontra muito o inglês mesmo, mas só para vocês visualizarem rapidamente aí o livreto. Vamos começar pelas cartas, para vocês visualizarem arcano por arcano. Vamos visualizar por aí. Aí tem um dito de um escrito de Aleister Crowley: tarô é uma representação ilustrativa das forças da natureza, tal como concebida pelos antigos, de acordo com o simbolismo convencional. À primeira vista, pode-se supor que a sua disposição é arbitrária, mas não é. Ela é ligada à estrutura do universo, do sistema solar, em particular, tal como o simbolismo pela Santa Kabbalah, Aleister Crowley. Então, realmente, o tarô de Thoth de Aleister Crowley, eu recomendo para quem realmente estuda Kabbalah e a Kabbalah judaica, seja a Kabbalah também ocidental, ok? Inclusive, o tarô de Thoth de Crowley, ele é baseado na Kabbalah ocidental, tá certo? Apesar de que também tenha algumas influências da Kabbalah judaica, mas realmente é focado na Kabbalah ocidental, que veio de tradições tais como a Golden Dawn, ok, pessoal? E também outras ordens que o Crowley participou e fez parte, tá? Inclusive a Ordem do Templo Oriente e por aí vai. Mas vamos apresentar para vocês todos os arcanos, ou arcano por arcano, para que vocês possam visualizar. Inclusive eu achei bem interessante a questão das cores, não deixe nada devendo em relação a outros tarôs que a gente tem por aí em inglês, do tarô de Thoth de Aleister Crowley. Se vocês visualizarem, realmente está escrito, é um mago mesmo louco, né? Então realmente está em português para quem realmente gosta de coleção de tarô. Para quem tem curiosidade, realmente recomendo para que vocês comprem ou adquiram o tarô de Thoth de Aleister Crowley. Bem interessante, inclusive, porque tem toda na estrutura do tarot de Thoth é toda a alquimia realmente também, a Kabbalah, a alta magic dentro da estrutura do tarot de Thoth, a astrologia também, ok? Então, para apresentar arcano por arcano, para que vocês possam ver o Hierofante, aqui chamado de Hierofante, nos tarôs de Marsella, por exemplo, é
o Papa, aqui realmente o Crowley ele retira esse nome. Os amantes, no tarô de Marsella, por exemplo, é o namorado, aqui é os amantes. Tem toda uma explicação da simbologia, ok? Para quem realmente estuda o tarô de Thoth. Para vocês visualizarem arcano por arcano. Vou tentar passar mais rapidamente possível. Mas é só para vocês terem a ideia mesmo. Inclusive eu achei bem reforçado também, ok, pessoal? Os arcanos são bem reforçados mesmo. Esse tarô aqui eu não joguei com ele ainda, apenas para estudo mesmo. O pendurado, o arcano da morte. Inclusive o arcano da morte ele é cheio de simbolismos da alquimia, tá? Fala também aqui do nigredo. Então várias simbologias que o Crowley, né, pediu para Frida Harris colocar no tarô dele. Realmente teve bastante coisas de alquimia, cabalá realmente, tá? O arcano do diabo, inclusive, muito bonito o arcano. O arcano da torre, a estrela. Tem todo o simbolismo dentro da estrela, ok, pessoal? Que também se fala de alquimia, de transformação, de materialização a longo prazo. Realmente é uma carta que ela mostra as energias descendo e se materializando, se cristalizando em plano físico. Após uma cristalização também se apresenta as energias de rosas aqui, borboletas, enfim, tem toda uma simbologia, tem toda uma explicação que o Aleister Crowley ele deixa pra gente no Liber Thoth. Então quem realmente quer estudar o tarô de Thoth tem que conhecer, tem que estudar o Liber Thoth, ok, pessoal? Aqui é totalmente alguns arcanos contrários ao tarô tradicional, por exemplo, de Marsella, ou também do Rider-Waite. Por exemplo, no tarô de Marsella é o julgamento, aqui é o Aion, ou o novo Aeon, tá? Realmente ele faz isso aqui mediante a toda a simbologia dentro de Telemann, dentro do tarô, tá? Então realmente é o universo. Em outros tarôs chamados de o mundo, aqui é o universo. Então para vocês visualizarem arcano por arcano, porque realmente o tarô é bem interessante mesmo, ok? Inclusive os nomes em português é bem interessante também, para quem não tem facilidade com o inglês. Eu, na realidade, eu jogo com o tarô em inglês. Tenho também uma versão em espanhol. A espanhol eu já detonei ela total, né, porque eu já usei muito. Mas essa aqui eu não usei, então eu quis trazer para vocês visualizarem em português. Então, para vocês visualizarem arcano por arcano. E também, pessoal, a simbologia e significados dos arcanos, principalmente dos menores, do tarô de Thoth, é totalmente ao contrário do tarô de Rider-Waite. Alguns arcanos, alguns são bem um pouco parecidos, outros nem tanto, ok? Mas realmente aqui se nota algumas coisas que são parecidas, mas nem todos. A simbologia do tarô de Thoth é totalmente contrário à simbologia do tarô de Marsella, do tarô de Waite. Apesar de que o Aleister Crowley ele se baseou no tarô de Marsella e não no do Waite para criar o tarô dele, ok? Mas eu digo a simbologia, a interpretação também totalmente muda bastante, ok? Então, para vocês visualizarem arcano por arcano, no desapontamento, observem bem a simbologia. Peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem também o seu like. Aqui é o deboche. No tarô de Rider-Waite se apresenta uma pessoa com várias ilusões, com várias coisas sendo apresentadas, coisas ilusórias. Então aqui realmente totalmente diferente as pinturas, os desenhos, né? Inclusive, Aleister Crowley ele adicionou os decanatos
Saturno que se apresenta aqui, então tem várias simbologias. Ele adiciona até mesmo os decanatos da astrologia dentro da simbologia, para que se interprete. A princesa de copas. Aqui no tarô de Thoth, pessoal, os arcanos da corte, por exemplo, no tarô de Marsella, é usado o valete. Aqui não, aqui é a princesa, tá? Então, para vocês verem como que se apresenta a corte do tarô de Thoth de Aleister Crowley. No tarô de Marsella é valete, aqui é princesa de copas, por exemplo, né? O príncipe de copas. Então aqui Aleister Crowley ele usa princesa, príncipe, rainha e cavaleiro, ok? Inversamente também dos outros tarôs tradicionais que a gente conhece por aí. Então apresentando arcano por arcano. Inclusive tem arcanos bem bonitos no tarô de Thoth. Aqui, se a gente observar também a simbologia, escrito Telema na espada, então ele adicionou bastante simbologia para a gente de Telema dentro do tarô dele. Por exemplo, o 3 de espadas no tarô de Rider-Waite é um coração com 3 espadinhas. Aqui realmente ele mostra outra simbologia para vocês terem ideia. A trégua, por exemplo, 4 de espadas no tarô de Rider-Waite é um homem deitado, com espadas penduradas, ele em posição realmente de espera, de parada também. Então aqui realmente é totalmente diferente a simbologia, a derrota. Então são vários arcanos. Por exemplo, a interpretação do tarô de Thoth no arcano 6 de espadas, ele fala da ciência, aqui também poderia falar de comunicação, tá? Até mesmo de mudança assim, de caminhos, né? Mas aqui realmente não tem muita a interpretação que o tarô de Rider-Waite tem. O tarô de Rider-Waite é exposto mesmo, uma mudança de caminho, uma cena triste. Aqui não, aqui realmente é totalmente ao contrário, porque ele coloca esses arcanos de acordo com a astrologia, também a interpretação dentro da astrologia, dentro da Kabbalah, tá? Então o arcano número 6 de espadas, dentro do naipe de espadas, é um dos melhores arcanos, tá? Então realmente não tem nada de tristeza aqui. Por exemplo, se você for fazer uma jogada e cair esse arcano, se for dentro de uma jogada de perguntas relacionadas a coisas de transações financeiras ou dentro de uma firma, dependendo da pergunta e dos arcanos que acompanham, por exemplo, esse arcano que ele vai falar da ciência da comunicação, que realmente é um momento ótimo para você fazer comunicações, para você expandir o seu trabalho, para você anunciar, para realmente você alcançar personalidades. Então realmente muda bastante, né? A futilidade. Aqui realmente também a simbologia é bem interessante, ok? Sendo que a espada aqui é a vontade, ou a vontade do mago, da pessoa que realmente tem que realizar e fazer, e se vê muitas vezes com várias personalidades ou com várias também barreiras tentando estragar ou atrapalhar esse caminho da pessoa. Realmente aqui essa futilidade é quando praticamente, para vocês entenderem esse arcano aqui, é quando você tem que fazer e realizar alguma coisa realmente, tá? Dentro da intelectualidade, para que isso haja em plano físico, você tem que focar no seu objetivo. Você não pode realmente se importar com personalidades, com fatores exteriores, isso vai te atrapalhar. Então, é um exemplo de uma interpretação que pode ser apresentada. A interferência também, tá? O 8 de espadas, é bem interessante. Fala de alguns embaraços mentais que são causados pela própria pessoa, mas também por fatores exteriores. A crueldade, 9 de espadas, o 10 de espadas, para vocês visualizarem. A corte, princesa de espadas, o príncipe de espadas. Realmente é bem interessante. O príncipe de espadas é relacionado, ao príncipe de espadas, ao elemento de ar, ok? Então realmente é uma mente muito brilhante, uma mente muito rápida, ágil, uma mente realmente tem uma grande capacidade de realização, que muitas vezes até mesmo se perde naquilo que tem que fazer, porque pensa em várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então realmente a interpretação às vezes muda, né, de um tarô para outro aqui. O tarô de Thoth ele é bem
diferente de outros tarôs, ok? Cavaleiro de Espadas. Então se nota, por exemplo, que no tarô de Marsella, que é o mais tradicional, se usa, no lugar de nome de Cavaleiro de Espadas, se usa o nome de Rei de Espadas. Note bem que se a gente analisar um tarô de Marsella, o Rei de Espadas ele está sentado, né, realmente lá em cima de um caixão, e tem toda uma simbologia, tá interessante. Já está tranquilo, mas já está realmente sentado, esperando a hora de agir. Se precisar realmente agir, ele vai fazer, vai realizar, com uma espada na defensiva. Aqui não, aqui realmente muda. Cavaleiro de Espadas para o Thoth, né, dentro do tarô de Thoth, para o Aleister Crowley, é aquele que realmente que luta, que vai, que realiza, que segue em frente, que se movimenta mesmo, o lado mental, tá? A força da vontade, sendo que aqui é fogo de ar, tá? Então realmente a energia do fogo com ar é uma energia expansiva, rápida, acelerada. E no tarô de Marsella, por exemplo, é o Rei de Espadas, onde que tá mais tranquilo, só está esperando agir, se precisar agir vai fazer, está se protegendo também de alguns fatores do passado. Tem bastante realizações dentro de um rei, por exemplo, de espadas, né, no tarô de Marsella. Aqui também, mas aqui realmente é aquele que se movimenta, então muda, né, bastante a questão da simbologia das interpretações também, né, passando para vocês visualizarem. Mudança, o 2 de moedas, né? No tarô de Waite, por exemplo, 2 de moedas é um homem equilibrando, né, 2 moedas, fazendo os malabarismos. O 3 de moedas aqui tem alguma simbologia. Aliás, todos os arcanos têm simbologias de astrologia, alquimia dentro da interpretação, Kabbalah também, ok? Então, realmente, a gente tem bastante simbologias alquímicas aqui, para quem realmente estuda alquimia, tá? Então, realmente é bem interessante. 4 de moedas, 5 de moedas. Então, para vocês verem, aqui, por exemplo, é um exemplo que pode ser usado em comparação a outros arcanos. Aqui, realmente, Aleister Crowley ele fala que essa energia de moedas, 7 de moedas, é o fracasso. Tá? Realmente, aqui Saturno entra bloqueando as energias de touro, ok? Inclusive, Saturno é restrição, é peso, dificuldades também, cortes, que realmente, muitas vezes, trava as energias de touro, que seria uma movimentação, uma coisa realmente mais fértil, porque é elemento terra. Então, realmente, aqui é o fracasso, é quando as energias financeiras estão mesmo esgotadas, já não há muito o que fazer. E aqui, realmente, o mago, ou a pessoa que está trabalhando com essa energia, ela tem que se virar para resolver isso. Ela realmente tem que realizar para transmutar esses valores, essas energias negativas. Enquanto que, por exemplo, num tarô de Waite, o homem está lá esperando, realmente refletindo, né? Ou vendo a plantação também. Então, assim, é bem e totalmente diferente. Por exemplo, no tarô de Marsella, o 7 de moedas não é negativo, ele fala de avanços também. Ele fala de um terceiro elemento que chega para somar junto com as energias de moedas, então muda um pouco também, ok? Não é a mesma coisa. O 8 de moedas aqui para vocês verem, bem interessante. E a Frieda Harris também colocou bastante simbologia aqui, que o próprio Crowley pediu para ela fazer. O 10 de moedas é riqueza. Inclusive também o 10 de moedas é riqueza, sim. Mas também Aleister Crowley fala que se você tiver a riqueza e não se movimentar, e não movimentar esse dinheiro e deixar parado, ele também vai começar a ficar aí fosco. Vocês observem, né, que no fundo existe algumas moedas que não tem brilho. Então realmente ele fala sobre a movimentação financeira, tem toda a explicação, a simbologia. O Príncipe de Discos também é uma carta muito bonita. Então, para vocês visualizarem todos os arcanos aí, pessoal. Cavaleiro de Discos. Então, toda a corte também é relacionada à astrologia, relacionada também, ok, pessoal, em relação à parte de Kabbalah, a árvore da vida. Então, realmente é um ótimo tarô para quem quer estudar o tarô de Thoth de Aleister Crowley. Esse aqui eu ainda não joguei, mas realmente eu indico para quem quer estudar o tarô de Thoth, que não quer trabalhar com o tarô em inglês. Aí, ó, é bem interessante. Agora, em relação a vocês comprarem ou adquirirem esse tarô, ele é um pouco difícil. Algumas
Algumas lojas, poucas lojas realmente vendem ele, tá? Mas não é tão fácil de encontrar como o inglês. Mas realmente vocês encontram por aí. Eu não vou deixar links aqui agora porque eu procurei algumas lojas, né, online, realmente estão esgotados mesmo. Algumas e algumas que tem, mas muito poucos também. Então não vou indicar realmente por essa questão porque fica um pouco difícil. Às vezes eu indico o link, realmente chegam lá e podem não apresentar esse tarô ainda em estoque, porque ele não está tão fácil para encontrar. Então, para vocês visualizarem, por exemplo, 10 de paus, Saturno em Sagitário, realmente bloqueando as energias expansivas que seriam de materialização, que seriam e agiriam a longo prazo para realizar alguma coisa. Então, realmente, aqui é dentro da astrologia. No tarot de Waite, por exemplo, o homem empurrando 10 paus e há muito peso, a dificuldade. Aqui também poderia ser interpretado dessa forma. Disputa, é o 5 de paus. Lá no tarot de Waite é 5 hominhos brigando. É o 3 de paus, a virtude, o domínio. Então, realmente é bem interessante o tarot para quem quer estudar o tarot de Thoth de Aleister Crowley. Aqui fica a indicação. É isso, pessoal. Vou deixar para vocês aqui no card, também na descrição, tá? Alguns decks que eu já gravei do tarô de Marsella. Vou deixar aqui na descrição para vocês visualizarem o tarô de Marsella de Alejandro Rodorovsky, Philip Camoin, ok? Para vocês verem como é que é interessante a simbologia, né, do tarô de Thoth. Então tem toda uma explicação, né, o arcano do mago, enquanto que, por exemplo, o arcano do mago no tarô de Marsella existe a mesa, no tarô de Waite também tem a mesa. Aqui Aleister Crowley não, aqui ele fala que o mago realmente ele é os próprios instrumentos, ele tem tudo aquilo que precisa dentro dele mesmo e ao redor dele para ele usar a favor dele, ele não precisa de mesa. Realmente, para vocês terem ideia também, por exemplo, na ritualística de Telemann, dentro dos rituais de Aleister Crowley, você muitas vezes não precisa, né, de instrumentos mágicos, você apenas precisa do seu corpo para fazer a ritualística toda. Então realmente ele coloca todo esse esquema de simbologia aqui também, tá? Bem interessante. Mago é relacionado ao planeta que se apresenta aqui, Mercúrio, tá? Letra Bet, e realmente está escrito triunfos aqui, né? Em português, né? O mago. Então é uma ótima e maravilhosa carta também, né? O arcano. Tem toda a simbologia, se apresenta aqui o babuíno, tem toda uma explicação do que e porquê disso, ok? Então, realmente, para quem interessa o tarot de Thoth, eu recomendo. E também, é claro, leiam o Liber Thoth, do Aleister Crowley, tá, pessoal? E quem quer estudar mais a fundo o tarot de Thoth de Aleister Crowley, eu recomendo uma professora que realmente é minha mestra em tarot também, vou deixar para vocês na descrição, se alguém quiser conhecer, né? É a Márcia Seabra, tarô de Thoth. Inclusive eu aprendi o tarô de Thoth com ela. É uma ótima mestra, uma ótima pessoa que realmente, né, ensina o tarô de Thoth com profundidade para quem realmente quer entender toda a simbologia. Eu digo toda mesmo, ela ensina toda a simbologia do tarô de Thoth, desde o cristalzinho aqui na cabeça do louco, os chifres, o que significa, a pomba descendo, também toda a simbologia ela explica no curso dela. Eu realmente indico, tá, o curso dela, vou deixar para vocês na descrição para que vocês possam encontrar se vocês se interessam em estudar o tarô de Thoth, tá? Tem bastante simbologia que ela ensina, né? Todos os elementos, o louco, por exemplo, é relacionado ao elemento ar, a letra Aleph. Então, no curso que realmente eu aprendi o tarô de Thoth com ela, ela ensina toda essa simbologia do que e porquê tem um sol aqui também, perto da região genital do louco, o que e o porquê das moedas dentro do saquinho com símbolos astrológicos. Então tem toda uma explicação, tá, da simbologia dentro do tarô de Thoth. Não vou me estender muito aqui, mas é isso, pessoal, deixo para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Deixem o seu like, comentem, também se inscrevam no canal se você também não fez. Ok, pessoal? Abraços para vocês, tudo de bom e até a próxima.